abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira e única edição desta sexta-feira, como sempre com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se for novo aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho das notificações e, claro, siga minha conta pessoal lá no Instagram. Sextou, miserável! Tivemos problemas aqui no decorrer do dia, então por isso fecharemos com uma única edição nessa sexta-feira. Mas, já que é para fazer um só, vamos fazer um negócio bem feito, não é bem verdade? Então, ó, beijão para vocês, boa sexta-feira e tchau. Sacanagem, o vídeo tá só começando. Vamos jogar o astral lá em cima, chegando no final de semana. E, ó, vou pedir uma moral para vocês. Amanhã tem jogo do Vascão e você pode fazer aquela apostinha lá na 1xBet. Tô precisando muito da ajuda de vocês, final de mês, a gente tem que bater aqui as nossas metas lá, e a galera não chegou muito junto lá na 1xBet não, então tô precisando daquela forcinha de vocês. Eu sei que tem uma galera aí que já faz suas apostas esportivas, se você ainda não é cadastrado lá na 1xBet, dá essa força pra gente, se cadastra lá, o link tá aqui no primeiro comentário fixado, você vai fazer a sua aposta normalmente, a empresa é séria, é gigante mundial, paga rápido, paga muito bem. No seu primeiro depósito, utilizando o cupom promocional Futebolaço com Temudo e CO no final, eles dobram o seu depósito. Você vai apostar lá, se divertir e ainda vai ajudar aqui o meu trabalho, beleza? Faz um cadastrinho lá na 1xBet, se divirta e ajuda o Dieguinho. Dito isso, vamos agora aí às informações. Ó, tem novidade, tem coisas, temas novos pra gente discutir sobre a situação financeira aí da Vasco da Gama SAF e alguns novos pingos nos is, e eu gosto sempre de fazer aquele trabalho bem elaboradinho para vocês. Então temos novidade, um assunto vai emendar no outro e eu vou chegar discutindo com vocês alguns temas. Primeiro, vamos falar sobre a 777, né? Alguns torcedores ficaram um pouco receosos nos últimos dias aí, devido à situação do atraso de pagamento de alguns direitos econômicos, né, e até na situação do Andrei. Lembrando que cada clube é um clube e cada caso é um caso, tá? Não se preocupem quanto a 777, que a gente tá falando de uma empresa gigante aí, que tem veias aí que mexem com diversos segmentos e dinheiro os caras têm demais até. Sendo que a gente tem que entender que o Vasco é o Vasco, o Hertha Berlim é o Hertha Berlim, o Genoa é o Genoa, o Standard Liège é o Standard Liège, e cada empresa, falando especificamente do futebol, é uma empresa independente, cada uma com o seu contrato. A 777 vem honrando com os aportes que ela combinou. O que eu tô intrigado e irritado aqui é com uma narrativa que foi vendida pra gente lá atrás, que eu tô praticamente aqui com a certeza de que não são dois potes, é um só. 700 milhões para colocar no clube, juntamente aí com as próprias receitas do Vasco, para se pagar as dívidas e também investir no futebol. Por isso o Vasco tem encontrado alguns problemas aí de fluxo de caixa, mas a certeza disso a gente vai ter numa possibilidade de uma nova entrevista coletiva com o Luiz Melo, com o pessoal do financeiro da SAF, que a gente vai poder fazer essas perguntas, beleza? Dito isso, vamos trazer uma novidade. A 777 está para adquirir mais um clube e não é qualquer clube. Estamos falando de um clube da Premier League, primeira divisão da Inglaterra, e esse clube é o Everton, tá? É a informação dada pelo Nicolo Schira, né, que é um jornalista muito conceituado aí da Europa. A 777 está propensa a adquirir agora, em negociações já avançadas com o Everton na Inglaterra, para colocar 700 milhões de euros lá. Dá pouco mais de 3 bilhões de reais. Então dinheiro e grana não falta. E agora então, pô, Diego, se tem tanta grana, por que as coisas no Vasco estão atrasando? Eu gostaria de dividir com vocês alguns materiais aqui e vamos então para as nossas análises. Primeiro eu vou iniciar com a matéria de hoje do O Globo, trazendo um pouco mais de detalhes. As questões financeiras do Vasco foram a pauta dos últimos dias. Entre ameaças de ação judicial do advogado de Andrei e questionamentos envolvendo parcelas de compra de jogadores como Puma Rodrigues e Manuel Capasso, a real situação do clube, que vive nova realidade sobre investimentos da 777 em sua SAF, virou alvo de questionamentos de torcedores nas redes.
Hoje, há menos temores financeiros no Cruz Maltino, que mantém suas obrigações em dia do que nos últimos anos. Mas questões de fluxo de caixa e receita são alvo de muito trabalho interno, como já havia sido explicitado no balanço divulgado pela SAF. Entenda em 5 pontos como está a situação financeira do Vasco. Primeiro, o Globo vai fazer um levantamento aqui concernente a despesas versus receita, tá? Tópico 1, vamos lá. O principal desafio do clube na fase SAF é equilibrar esta conta. No balanço divulgado do mês passado, referente até dezembro de 2022, o Cruz Maltino apontava um prejuízo de 88 milhões. Se não é o aporte de 190 milhões do ano passado, o Vasco tinha entrado no rombo aí escalafobético, tá? Com custos operacionais de 54 milhões e administrativos de 34 milhões. Custo esses que envolvem, entre outros aspectos, o futebol e a folha salarial. Para sanar essa questão, em meio ao aumento dos custos com a chegada da SAF, um futebol mais competitivo, o clube precisa basicamente ampliar suas receitas. Bilheteria, direitos de transmissão, premiações, programa de sócio e cotas de patrocínio. São algumas dessas opções que já estão sendo exploradas pela nova administração, mas também dependem do desempenho do futebol ao longo dos próximos anos. Os salários são vistos como prioridade no Vasco e segue em dia. Isso aqui é muito importante a gente esclarecer e comentar. O aporte da 777 não é eterno. O aporte da 777 ocorrerá ainda esse ano em agosto. Entra mais 120 milhões. Ano que vem é o ano do maior aporte, 240 milhões. E aí em 2025, que é o último ano do aporte, mais 120 milhões de reais, tá? Ao longo desses anos, a SAF vai ter que trabalhar bem para que o Vasco aumente as suas receitas. Estando na primeira divisão, já aumenta bastante a receita comparado com o ano passado, que nós estávamos na Série B. Se classificando para competições sul-americanas, a gente ganha uma grana maior pela classificação do campeonato e ao jogar competições internacionais, receberemos também premiações aí dessas competições, tá? Venda de ativo de jogador. Todos os clubes vendem e o Vasco precisa continuar vendendo. Acredito até que essa liberação do Marlon Gomes para o Mundial Sub-20 é já também para valorizar o jogador, para quem sabe fazer caixa numa eventual venda esse ano ainda, ou até quem sabe no ano que vem. Um fato que vem me incomodando: Caetano Marcelino assumiu o Vasco já tem um bom tempo e o Vasco, a única coisa que apresentou nessa temporada foi a renovação do contrato junto aí à patrocinadora Master, que é a Pixbet, por um valor bem maior do que o Vasco recebia anteriormente. Por agora, o Vasco não anunciou novos patrocínios, teve a renovação do plano de sócio com valores maiores e acabando só com o check-in. Agora o torcedor faz o check-in ali e tem um desconto no ingresso. 100% acabou. Eu sei que no final, pra gente, acaba sendo financeiramente menos interessante, mas pro clube vai gerar um aumento de receita que é substancial e é importante. Então sim, o Vasco tem que se preocupar com o aumento das suas receitas, né, e o clube começar a caminhar daqui a pouco com as próprias pernas. E o Vasco ainda tem uma despesa, não pelo custo operacional em si, mas o Vasco tem uma dívida muito forte de curto prazo que lhe apurrinha. Então, boa parte dos recursos que vem entrando tem entrado aí para pagamento de dívidas. Nesse mesmo balanço do Vasco, encontra-se que foram pagos mais de 100 milhões de dívidas já só nesse primeiro ano. Beleza? Então, esse equilíbrio entre o que entra no clube e o que sai é importante para o clube organizar a casa. E vamos falar do tal do fluxo de caixa, que foi muito falado por mim e por algumas informações que a gente trouxe aqui no decorrer da semana. Item 2 da matéria do Globo.
as dificuldades, obtenção de receita e outras situações imprevistas e prioritárias como investimentos e pagamentos de dívidas emergenciais e outros custos extras de operação impactam no fluxo de caixa. A movimentação de recursos que entram e saem ao longo dos meses nos cofres do clube. Ou seja, é natural que o Vasco ou qualquer clube ou empresa que não viva uma realidade de sobra de caixa tenha problemas para cumprir pagamentos nas mesmas datas de forma frequente e coesa. Não quer dizer necessariamente que o clube não cumprirá seus acordos ou que não haverá recursos para isso, mas que situações de atraso, renegociação e adiamento de pagamentos podem e devem acontecer neste e em outros meses, tá? Então isso era uma dificuldade já prevista internamente pela SAF. Porém, uma coisa que é fundamental, eu acho que o Vasco faz mal e porcamente há anos e que a SAF parece que vai continuar mantendo isso, porque por ser um clube agora e ter um dono, o Vasco deve ser um clube naturalmente cada vez mais fechado, então ele deve se comunicar menos com o torcedor, pelo menos num primeiro momento é isso que a gente acaba vendo os clubes empresas adotando como praxe. O Vasco se comunica muito mal. Se fosse explicitado isso e comentado isso com o torcedor e explicado que nesses primeiros meses isso poderia acontecer, não geraria nenhum tipo de atrito e esse barulho imenso que foi criado no decorrer da semana, tá? Vamos agora ao item 3, num total de 5. Aporte. Os aportes da 777 são essenciais nesse momento em que o clube tenta se reerguer financeiramente. São eles que têm garantido a tranquilidade operacional nesse início de SAF e o investimento no futebol. A empresa já investiu 190 milhões de reais no Vasco, dos 70 milhões emprestados aos 120 milhões aportados após a conclusão da aquisição da SAF. Um próximo aporte de pelo menos 120 milhões deve acontecer ainda este ano, mas todo o dinheiro que entra no Vasco segue a mesma lógica já explicada. Será dividido entre questões de operação, administração, futebol e outras naturezas. Dos 120 milhões do primeiro aporte, mais de 60 milhões foram destinados a dívidas e 32%, cerca de 38,4 bilhões, foram para a operação. Os aportes são um dos passos em busca de sustentabilidade ao longo dos próximos anos. E aqui vai a grande discussão e o que não está batendo, porque o que foi vendido pela diretoria do clube associativo, que eram dois potes, 700 milhões para investir no futebol e 700 milhões para quitar a dívida, porque a 777, ao assumir o Vasco, ela assume a dívida do clube associativo, que hoje está limpinho, tem lá 25 milhões de dívida, todo o restante da dívida foi transferido para Vasco da Gama SAF. E eu até discuti isso no grupo de membros aqui do canal essa semana, e para mim, na minha cabeça, por hora, tá claro. A narrativa foi feito um malabarismo de palavras, na minha opinião, né, porque ninguém teve acesso ao contrato, do seguinte: o clube associativo não tem mais dívida, certo? A dívida foi transferida para a Vasco da Gama SAF e a 777 e a Vasco da Gama SAF, ao qual o Vasco é sócio 30%, vão ter que pagar essa dívida. Isso está em contrato. Beleza? Então a associação se livrou dos 700 milhões da dívida. E ao mesmo tempo, a 777 vai aportar 700 milhões. Então subentende-se, né, que se está pagando a dívida e tem mais 700 milhões para investir. Sendo que não é bem isso, né? Você transferiu a dívida da associação para a SAF e só vai ter uma grana, 700 milhões. Ou seja, o que aconteceu foi limpar a dívida da associação e automaticamente investir 700 milhões no fluxo de caixa do Vasco ao longo de 4 anos, 22, 23, 24 e 25. O clube, no modelo agora mais profissional, começa a aumentar as suas receitas. Você tem a própria receita do clube somado a esses aportes da 777
E dentro de um fluxo de caixa e de um planejamento, você vai conseguindo pagar a dívida e volta a investir no futebol. E você tem que trabalhar internamente, ser mais profissional para alavancar as receitas originárias do próprio clube normais. Bilheteria, plano de sócio e toda aquela cartilhazinha que eu expliquei para vocês. Sendo dessa forma, tá? E para o torcedor do Vasco, não existe dois Vascos. Não tem o Vasco SAF e o Vasco Associativo. Pra gente é um Vasco só. A gente é apaixonado pelo Vasco, vai torcer para as equipes aí amadoras, né, dos esportes olímpicos que hoje pertencem ao clube associativo, e o nosso maior amor, que é o futebol, que hoje quem é dono desse futebol é uma empresa ao qual o Vasco é sócio só em 30%. Pra gente é uma coisa só. Então, em tese, esse novo Vasco e essa empresa que a gente passa a torcer também agora, ela tá lá com a dívida de 700 milhões. Então, em tese, foi transferida a dívida de um lugar para o outro, tá? Sendo que o aporte é um só. Então, na minha opinião, de novo, sem ler contrato, que o contrato ele é privado. E pelo que a gente está começando a ter acesso a matérias jornalísticas agora e apurações, dá ao entender que é uma grana só, tá? Então, não é o tal do 1 bi 400 que o Osório falou lá atrás, tá? Foi feito um malabarismo aí de palavras. Se você entendendo friamente agora, para mim o que está mais claro é isso. Beleza? Vamos agora para o item 4, parcelas. Entre os acordos que podem ser afetados pelo fluxo de caixa estão os pagamentos parcelados por atletas. O clube adotou essa modalidade da negociação mais saudável financeiramente ao longo prazo, em praticamente todos os grandes investimentos que fez no elenco de 23. Léo Jardim, Léo, Lucas Piton, Pumito e Capasso foram alguns dos que tiveram seus valores parcelados. Pedro Raul, uma das exceções, foi adquirida à vista. Cada negociação tem suas particularidades e partes com dinheiro a receber. Clubes, atletas e outros, com menor ou maior nível de tolerância a atrasos e pedidos de renegociação. Internamente e externamente, cobranças e pressão existirão, como nos casos da dívida do Andrei e do Atlético do Tucumã e Nacional do Uruguai, que chegaram a ameaçar a ir à FIFA por conta de Capasso e Puma, segundo a reportagem do GE, tá? Então, enfim, é por esse motivo que a gente entende agora que as compras no Vasco vêm sendo feitas parceladas, para tentar encaixar da melhor forma possível dentro do fluxo de caixa. Existe dinheiro para pagar todas as dívidas e todos os acordos que estão sendo feitos. O que não está batendo muitas das vezes é o vencimento desses acordos referente à forma como esse dinheiro vem pingando. No segundo semestre agora, entre agosto e setembro, entram mais 120 milhões. O Vasco vai ter essa grana abundante entrando e é o que tiver em atraso, o Vasco consegue negociar e pôr em dia. O problema é o seguinte: quando foi feito o acordo com os credores, para quem você está comprando os atletas, por que não já negociou isso entendendo o fluxo de caixa? Será que o Vasco não já fez isso de propósito, entendendo que os clubes não aceitariam, mas o Vasco teria como honrar esses compromissos, atrasando um pouco no começo e colocando em dia depois? Então essa questão do fluxo de caixa está sendo um pouco complicada nesse primeiro momento de fato. Quinto item, e aqui a gente encerra: dívidas. O Vasco tem acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a PGFN, e com a Justiça por meio do Regime Centralizador de Execuções, que é o RCE, para pagar gradativamente suas dívidas tributárias e trabalhistas cíveis, respectivamente. Segundo o balanço, até dezembro foram pagos R$ 22.978.000 dentro desses acordos, que mantêm parte das finanças sob controle e evitam penhoras, por exemplo, mas que podem e devem ser renegociados ao longo dos próximos meses em busca de desconto com credores ou taxas menos pesadas ao clube, que é aquilo que a gente discutiu já. Infelizmente, né, as finanças do mundo mudam e mexem muito, e a taxa de juros, que é o que regula essa dívida paga que o Vasco assumiu no RCE, tendo que quitar lá até em 10 anos, ela é regulada ali pela Selic. A Selic na época era mais ou menos 2% e agora disparou para 13%.
Então os juros dessa dívida tá alto e o Vasco, sobre ali o comando da doutora Gisele Cabreira, no jurídico, tem estudado formas aí de tentar renegociar isso com os credores, reduzir juros e priorizar aqueles que vão dar desconto para o Vasco pagar mais rápido e automaticamente diminuindo também essa dívida. O Botafogo adotou já uma medida extrema, parou de pagar o RCE, tem 5 meses já sem estar pagando isso, para tentar forçar uma negociação direta com os credores, aceitando um deságio maior. Os credores estão propensos a aceitar, com medo do Botafogo abrir recuperação judicial, e com isso o negócio dá uma complicada por lá. Inclusive, ano passado já, novembro, dezembro, o Botafogo estava com salários atrasados. O Vasco, por hora, pelo menos até aqui, não chegou a atrasar salário em nenhum momento. Então, parece que o tempo está passando e a gente está entendendo melhor como funciona isso, tá? É uma injeção de capital importante, mas que num primeiro momento leva-se um pouquinho mais de tempo para as coisas se encaixarem. O que sempre irrita é a falta de transparência e mentira, tá? Porque lá atrás foi vendido um peixe de que eram 2 granas, uma para pagar a dívida e outra para o futebol. E o que está dando a entender não é isso. Você pegar 700 milhões e investir só no futebol, dá para fazer assim horrores, um puta de um CT, montar um super elenco, né, com essa grana. Com essa grana, indo boa parte para pagar a dívida, pagar a despesa operacional, aí você já consegue montar um time jamais aquém. Lembrando que o Vasco tem a sua própria receita também. O Vasco não vive só da grana da 777, né? A receita do Vasco, quando ele está em primeira divisão, que é o que vai acontecer esse ano, ela normalmente varia de 180 a 200 milhões. Entendendo que esse ano entram 120 milhões, esse ano o faturamento do Vasco, eu não sei exatamente como é que está lá o orçamento, mas se bater a média histórica dos últimos anos, com essa grana da 777, deve bater na casa ali de 300, 320 milhões. Ano que vem, com 240, eu acredito que o Vasco deve aumentar um pouco essa receita no ano que vem, se Deus quiser, estando na Série A, e quem sabe classificação para uma competição internacional. Ano que vem a gente já vai para um patamar de 400 e pouco, chegando a $500 mil ali de faturamento, beleza? Então é isso, galera. Assim a gente encerra aí a nossa primeira e única edição do dia. Tive alguns problemas no decorrer do dia e só deu para gravar esse único vídeo, mas com alegria, informação correta, análise aqui e um conteúdo sério para informar vocês, beleza? Então peço vocês mais uma vez, amanhã tem Vasco e São Paulo, aposta lá na 1xBet, que você vai também ajudar meu trabalho. Se você vai, de repente, fazer uma fezinha em outro lugar, custa nada. Abre o teu cadastro, faz tua continha lá na 1xBet, que tá valendo também. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui.